bem, então nós já visitamos os pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, os 2 sociais, Júpiter e Saturno, e agora, portanto, Júpiter, o do conhecimento, o Saturno da disciplina do Yoga. Agora vamos adentrar os 3 senhores transpessoais e transsociais, que seria Urano, Netuno e Plutão. Então vamos começar com Urano, né? Então quando eu nasci, Urano estava no grau 3 e 12 minutos de Leão, estava exilado, não é? A posição dos exílios no mapa também são muito bons, porque o exílio ajuda a gente a ver melhor. Então, se você quiser ver uma fachada bem vista, você se afasta para ver melhor. Então, o Urano sempre vai te dar essa perspectiva no seu mapa, que é um olhar diferente, um olhar diferenciado, né? O Urano é uma águia na natureza, não é? É o Prometeu da mitologia grega, não é? Que ele quer dizer o que antevê, Então eu vim com Urano exilado, 3 graus de Leão, e ele, quando fez 27 anos em 1983, ele saiu de Leão, saiu do exílio e entrou em Virgem, e então ele está melhor em Virgem. Então em 1983, que eu considero o maior ano da minha vida, não só pelas experiências da decisão em janeiro de 83, mas experiências místicas em março de 83, julho de 83, eu já sabia da existência de mentores, etc., e eu falei para os meus mentores que achava a yoga clássica bastante difícil, assim, uma coisa para poucos, uma grande severidade, uma grande disciplina. Então eu iria dar aula para 3 pessoas para o decorrer da encarnação. Então eu falei, me manda alguma coisa bem mais alegrinha, alguma coisa mais levinha, né, mais divertida, e então cai no meu colo em julho de 1983 a astrologia, que vai coincidir com a entrada da progressão do Urano em Virgem, né, onde eu tenho o Júpiter, e então isso representa para mim a grande virada da minha vida, porque a astrologia é fascinante, é alegre, é feliz, todo mundo quer saber o signo, etc., não é? E a Isabela, minha filha, tem feito um trabalho extraordinário de implantar esse paradigma no Brasil, né? É bom ter mais de um paradigma na nossa vida, né? Quem tem um só não dá. Esse Urano, ao entrar em Virgem, cai-me um livro maravilhoso na mão, que chama A Importância de Viver, do Lin Yutang, que é um chinês, e eu ali tomo a decisão em julho de 1983 de deixar, já tinha realizado o que eu queria dentro da yoga, não é? Tem uma frase do Buda maravilhosa que vai representar exatamente esta virada na minha vida, porque ele diz que o Buda, citando o Buda, abre aspas, a minha doutrina é como um caiaque que você usa para atravessar de uma margem do rio para outra margem do rio. Quando chegar na outra margem, não seja ridículo, não carregue o caiaque em terra, né? Deixe para outra pessoa usar. Então é exatamente isso, eu tinha a sensação de que já tinha o que tinha que fazer a respeito da yoga, que era cru, e passei a ser cozido, não é? Eu tive a sensação de que ali já tinha aprendido o que era necessário e que agora ia partir para uma outra coisa, que é exatamente o que vem depois de Saturno, que é Urano, e tem a ver com a astrologia. E como eu já falei, quando a astrologia caiu no meu colo, na minha vida, veio para a minha vida, a sensação que eu tinha é de que isto não era, como não tinha sido qualquer outra coisa que eu tenha experienciado e estudado, não era para mim nada de especial. Eu entendi, né? Do mesmo modo, Urano é ciência, do mesmo modo que os objetos caem a 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui, ou na Tasmânia, ou no Alasca, ou na Sibéria, não caem porque você quer, né? Porque existe uma lei. Então a astrologia também. A astrologia, ela é uma ciência, claro que oculta, mas é uma ciência, ela tem toda uma lógica, né? Então assim, eu entendi rapidamente, completamente. Eu nasci com o Sol junto com o Urano, então para mim não tive nenhuma dificuldade de entender a mensagem da astrologia. E então comecei, fiz o meu mapa, né, em julho de 1983, já faz 41 anos. O segundo mapa que eu fiz foi do meu pai,
perdoei tudo dele. Na hora que fiz o mapa dele, perdoei completamente uma criança. E assim fui fazendo mapas, fazia mapas assim, como esse é o meu, eu dava de presentes na época, fazia com essa folha A4, desenhava tudo, por trás escrevia para os clientes e tudo. Eram poucos mapas que eu fazia na época, naturalmente ninguém sabia na época o que era exatamente astrologia, mas foi muito interessante, porque comecei a fazer os mapas para quem tinha interesse, mais desapegado. Eu tenho Netuno na casa 2, e o que interessa é que esse Urano, quando ele chega na minha vida, eu começo a me assenhorar do conhecimento astrológico rapidamente. E aí depois o que eu fiz? Como esse Urano entra em Virgem, é lá onde eu tenho o Júpiter, eu comecei a pegar todos os grandes personagens da história universal das mais diferentes áreas, comprei uma agenda e comecei a colocar o nome desses principais personagens da história universal para estudá-los do ponto de vista astrológico. Então imaginem o que aconteceu nos 7 anos seguintes, foi que eu fui pegar esses personagens todos de maneira disciplinada, não é? E então todo dia tem lá 10, 20, 30 personagens da história universal, e eu peguei os melhores, os mais importantes, e fui estudá-los então do ponto de vista astrológico. Quando me interessava, e me interessava sempre esses sujeitos, né? De acordo, até faço isso até hoje. Então, quando tem aniversário de cara inteligente, brilhante, qualquer área que for, eu mando vir os livros da Amazon para montar também uma biblioteca que tem sentido astrológico. Então, foi muito interessante. Foram 7 anos muito interessantes de Júpiter, de Urano em Virgem, redefinindo a vida, repensando a vida, olhando para esses personagens todos da história universal do ponto de vista astrológico. Foi uma aventura, continua sendo uma aventura extraordinária, né? Para mim, Urano, que tem muito a ver com relações, quando você fala assim, põe um lixo lá fora e você sabe que está centrado em Urano, que não há lá fora, é essa capacidade exatamente de fazer relações entre as coisas, as ideias. Então, o Urano é o mundo das ideias do Platão, é o intelecto do Plotino, a ciência em geral, essa capacidade de fazer relações, e a astrologia tem muito a ver com Urano. Então é muito bom a posição do seu Urano no mapa, especialmente para a turma que veio com Urano junto com Netuno, tem muito a ver com esses dons que vêm juntos, né? Então foi maravilhoso. Eu diria que essa aventura que começa em julho e vem até hoje, é uma aventura que já tem 41 anos, foi muito legal. Porque Urano tem isso de legal, não é? Urano não é como Saturno, yogi, fechado, ensimesmado. Não, aqui é divertidíssimo, é muito interessante, e também é uma época que passa a ter muitas viagens, e não só viagens intelectuais e etc e tal, mas relacionando as coisas. Então, tenho me divertido muito há 41 anos, e claro que quando a Isabela começou a me divulgar em 2016, e eu, quando estava lá no orfanato, quando era garotinho, eu tinha 9 anos, eu pensei, que destino, hein? E eu tive uma intuição, que na época eu não sabia que era intuição, mas hoje eu sei que era uma intuição muito forte, quase um trovão, em que me dizia: aguenta, porque a sua vida só vai mudar aos 60 anos. Eu tinha 9. Então eu falei, vou ter que aguentar 51 anos. Mas foi de fato, porque eu, quando fiz 60 anos, me dei de presente passar o meu aniversário de 60 anos no Oráculo de Delfos, na Grécia, e a partir dali realmente começa essa missão como astrólogo mais fortemente, né? Deixei de dar aula de inglês, eu tinha 6 empregos até 2016, sempre gostei, tenho gêmeos no topo do céu, aliás, esse é o meu mapa, e passei então a ser astrólogo full time. E é interessante, não é? Você esperar até os 60 anos, quer dizer, porque você precisa realmente ter uma força gigantesca interna para poder atender como eu atendo, no ritmo que eu venho atendendo. Então, amei, continuo amando, e sou profundamente grato à astrologia e profundamente grato a todo o conhecimento que continua me sendo dado para relacionar todas as coisas, e tenho me divertido bastante, e isso é que interessa, acordar de manhã e falar: hoje uma nova aventura, vou atender várias pessoas, vou ajudar várias pessoas. Isso, claro que ajudar tem mais a ver com o planeta que a gente vai falar a seguir, que é Netuno, mas muito divertido. Urano tem que ser um lugar dentro de nós de grande animação, grande prazer.